Você sabia que Miguel e Lúcifer travaram uma batalha pelo corpo de Moisés? Entenda nesse vídeo por que isso aconteceu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Li na Bíblia Mistérios. Judas versículo 9 fala de um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Miguel teve que lutar ou discutir com Satanás sobre o corpo de Moisés. Mas o que isso envolvia não é descrito em Judas versículo 9. Mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com Satanás sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a trazer uma condenação abusiva contra ele, mas simplesmente disse: "Que o Senhor te repreenda." Este evento ocorre em Judas. Judas compartilha conosco um incidente que não é encontrado em nenhum outro lugar na Bíblia. A questão é: de onde ele obteve esta informação? Alguns dizem que a informação foi passada adiante pela tradição. Isso pode ou não ser assim. Não temos conhecimento definitivo do porquê da disputa surgida entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Não é improvável que Satanás quisesse o local para que ele pudesse estabelecer um centro de idolatria em Israel, usando os ossos de Moisés como representante angélico do povo de Israel. Miguel se esforçaria para preservar o povo desta forma de idolatria, mantendo o local do sepultamento em oculto. Daniel 10:21 diz: "Mas eu, Gabriel, lhe direi o que está escrito na Escritura da verdade. Não há ninguém que permaneça firme comigo contra esses espíritos hostis, exceto Miguel, seu príncipe, guardião de sua nação." A mera menção do nome Moisés evoca diferentes imagens nas mentes das pessoas. A morte de Moisés é envolta em certo mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força se foi, apesar de sua idade. Moisés ainda estava no auge quando foi chamado para casa. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribá. Ele liderou os israelitas até a borda de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não foi autorizado a entrar. No final da vida de Moisés, Deus deu-lhe um vislumbre da terra pela qual ele havia deixado o Egito. Moisés escalou o Monte Nebo nas planícies de Moabe até o topo do Pisga. O Monte Pisga tem uma elevação de cume de 4.500 pés, quase uma milha. Não são muitos homens de 120 anos que podem escalar uma montanha com quase uma milha de altura e viver para contar a história. No entanto, Moisés conseguiu. Ele sabia que morreria, pois Deus lhe havia dito isso e já havia designado Josué como seu sucessor. Antes de morrer, a pesada responsabilidade de guiar a nação foi retirada de seus ombros pela primeira vez em 40 anos. Moisés podia dar cada passo na encosta, com passos largos e ombros leves. Ele estava bem ciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Enquanto Moisés observava sua última visão da Terra Prometida, um lugar que ele nunca pisaria, era isso que mais desejava. E era isso que Deus queria, que ele voltasse para casa. Moisés entregou seu espírito. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. Moisés faleceu sozinho, mas em paz. O relato de sua morte está contido nos últimos 6 versículos do livro de Deuteronômio 34. A morte tem uma maneira de colocar as coisas na perspectiva correta, não é? Que maneira de viver. 120 anos sem precisar de óculos, 1 século e 1/5 sem precisar de muletas. Moisés nunca teve uma vida comum, como a de alguém que se senta em uma cadeira de balanço, cuidando das dores do corpo e lidando com tarefas insignificantes. Ele estava sempre envolvido em grandes feitos e missões divinas. Oh, como os israelitas sentiriam falta de seu falecido líder. Seus sábios conselhos e seu trabalho entre eles mexeram com suas emoções a ponto de levá-los a lamentar sua morte por um mês inteiro, pois que ele os deixou. Mas finalmente, aquela manhã chegou ao fim. Isso deveria ser verdade em nossas próprias vidas. Depois da morte vem o enterro, e assim foi no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis de toda a notável carreira de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 6. "E ele o enterrou no vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Mas ninguém sabe onde está o seu túmulo até hoje." Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus enterrou pessoalmente. Você percebeu que o Senhor então ocultou o túmulo. O que o levou a fazer isso? Porque aquele túmulo teria se tornado um santuário. As pessoas ainda estariam subindo o Monte Nebo hoje?
erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoim, oferecendo vários passeios e talvez até dirigindo bonde até lá. Uma grande faixa proclamando o local de sepultamento de Moisés. Por isso foi ocultado. Isso é tão crucial para o Senhor que até desencadeou um confronto angelical. Ponto importante é que, mesmo sendo Miguel um arcanjo, que ele é quem Deus usará para expulsar Satanás do céu, ele não teve a pretensão de falar com reprovação àquele que governa no reino dos demônios. Ele deixou toda essa repreensão para Deus. Apocalipse 12, versículos 7 a 9. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos lutaram, mas eles não prevaleceram, e não houve mais lugar encontrado para eles no céu. E o grande dragão foi lançado para baixo, a antiga serpente que é chamado o Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado para a terra, e seus anjos foram lançados com ele. Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia, nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo guerreiro que luta no combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo de mais alta patente. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado em todos os 3 livros como lutando, resistindo ou se posicionando contra espíritos malignos e principados. Miguel é o nome do arcanjo. Esse nome levanta a questão: quem é como Deus? Miguel é apresentado para nós pelo profeta Daniel. Miguel recusou-se a julgar presunçosamente. Em vez disso, ele simplesmente anunciou a repreensão de Deus. A linguagem desta repreensão corresponde a Zacarias 3, versículo 2, onde o Senhor repreendeu Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, de pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se opor a ele. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não obstante o grande poder de Miguel, ele permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm posição e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus é ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca destina-se a tirar a força ou o propósito de um indivíduo, ou valorizar a força. O arcanjo Miguel não estava em disputa, pois a última menção de Miguel ao arcanjo aparece em Apocalipse 12, 7. Quando Satanás é expulso do céu, Miguel e as forças do céu derrotam o dragão. Satanás e o diabo são lançados na terra. Satanás, enfurecido, partiu para fazer guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm firmes. O testemunho sobre Jesus. O confronto é um mal necessário. Ninguém gosta, mas deve ser feito para retificar, purificar e unificar a comunidade. Não é agradável, mas é necessário. Mesmo o arcanjo Miguel não lutou contra o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerava seu cargo e posição com reverência. Lúcifer foi criado como a mais elevada criatura. Esta é uma lição que você e eu devemos aprender. Muitos cristãos ainda precisam aprender a se curvar até mesmo a Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas. Ele é o Criador, que dá a você e a mim o direito de questionar qualquer coisa que ele faça. Não entenda errado. Todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o Redentor. Ele é aquele que cuida de nós, mas nosso Deus é exaltado, santo e exaltado. Ele é um Deus justo e justo. Ele nunca comete um erro, tudo o que ele faz é correto. Então você e eu podemos confiar nele. Mas nós realmente fazemos isso? Reconhecemos sua autoridade? Valorizamos sua pessoa? Quando os homens são chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: vocês disseram, Senhor, Senhor, mas não fizeram o que eu ordenei. Cada um seguiu seu próprio caminho e fez o que era certo aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. Então, e você? Que exemplo é Miguel, o arcanjo? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que postamos por aqui. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.